Olá! Então, retornamos, né? E vamos pegar agora as características das políticas públicas, de acordo com alguns autores, e vocês vão verificar que tem coisas muito interessantes. Olha, vamos começar com a Celina Souza, que é uma grande cientista política que escreve sobre políticas públicas. Vocês vão ver pelo que ela coloca que ela é partidária da abordagem estatocêntrica, né? Ela diz: a política pública é ação intencional com objetivos a serem alcançados. É verdade, gente, toda política pública ela tem uma intenção, ela inclui decisões e ações e são todos eles intencionais. As decisões são relativas aos objetivos, aos processos, procedimentos, etc., né? E as ações são exatamente a implementação e a execução. Mas o que é importante aí nesse ponto, esse enunciado dela, é que política pública não acontece por acaso, né? É ação intencional. Depois vocês vão ver que tem uma discussão a respeito da inação, né? Da não política ou da não decisão, mas nós vamos discutir isso separadamente. Então ela diz, é ação intencional com objetivos a serem alcançados. A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que de fato faz. O que significa isso? Os governos se elegem com programas de governo, que são o que eles dizem que pretendem fazer, mas nem tudo eles conseguem fazer. Eles muitas vezes dependem de decisões do Congresso, muitas vezes dependem de orçamento, às vezes dependem de tecnologia, dependem de quadro de pessoal, e muitas coisas não são feitas, né? Então, a política pública ela permite distinguir entre o que um governo diz que pretende fazer e o que ele de fato faz. O que ele pretende fazer, conforme eu disse, está nos programas de governo. O que ele de fato faz vai estar nos relatórios da ação governamental, né? Então, é isso. A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição. Ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque aqui ela está falando do ciclo de políticas públicas, né? Primeiro tem a decisão, né? A decisão de fazer alguma coisa a respeito de um problema. Depois, a proposição que é o que se vai fazer a respeito, como vai ser feito, como que recursos, etc, etc, etc. A implementação, que é quando se estabelece as estruturas institucionais, os processos que vão ser realizados para tornar aquela política pública realidade. A execução, que é a parte mais operacional, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações, né? A decisão de escolher que vacinas vão ser aplicadas, que doenças vão ser o alvo, qual o público-alvo, isso aí é implementação. Agora, a compra das vacinas, a realização de campanhas de informação, o deslocamento de pessoal para os locais onde vão ser aplicadas as vacinas, tudo isso é execução. E tem a avaliação, né? Que existem avaliações de diferentes tipos e a avaliação é uma coisa tão importante que tem um módulo nosso especificamente destinado à avaliação. A política pública, segundo a Celina Souza, envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada através dos governos. Como que ela é materializada? Através das leis que são formuladas, os regulamentos, os processos que são desenhados e dos orçamentos, né? Então, é assim que ela se materializa através dos governos. Porém, ela envolve vários atores públicos, atores privados, né? Envolve o Estado, envolve a sociedade, envolve ONGs, envolve organismos internacionais, envolve uma porção de atores.
E envolve também diferentes níveis de decisão. Tem decisões que são decisões centrais, que são cruciais, tem decisões que são subsequentes, secundárias, e tem até as decisões da burocracia de nível de rua, né? A respeito de, por exemplo, se vai atender um determinado público, se não vai atender, quando vai atender. Então, isso aí são os vários atores e níveis de decisão nos quais participam sociedade, né? Através dos espaços, né, institucionais de cada política pública, conselhos, conferências, fóruns, e também o parlamento, né? A política pública não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais também são importantes. O que são participantes formais, gente? Participante formal é aquele que participa de uma política pública em função de um cargo que ele ocupa na estrutura governamental, né? E aí inclui isso, quando a gente fala estrutura governamental, inclui também os poderes legislativo e até judiciário, tá? Mas os participantes informais também são importantes. Então, por exemplo, eu me lembro de um exemplo que eu não sei se ainda procede, mas nos primeiros mandatos do presidente Lula, ele tinha um conselheiro pessoal, que era o Frei Beto. O Frei Beto não tinha digamos assim, nenhum mandato, nenhuma investidura formal. Ele era um conselheiro pessoal, portanto, um participante informal. E, olha, teve grande influência em muitas decisões do governo. A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. Então, tem muitas leis, muitas regras, mas tem também procedimentos, processos, a maneira de fazer as coisas que se constrói, né, para poder implementar a política pública, os recursos que são alocados, e quando falo recursos, não são só recursos financeiros, eu falo de pessoal, eu falo de tecnologia, eu falo de edificações, meios de transporte, todas essas coisas. A política pública ocorre no longo prazo, embora ela possa ter impactos no curto prazo. Toda política pública, gente, ela tem um prazo de amadurecimento e ela se estende no longo prazo, embora ela possa ter impactos no curto prazo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que vocês vão entender bem direitinho. No governo Fernando Henrique, quando ele começou a política de reforma da Previdência, uma quantidade enorme de servidores públicos se aposentou. Por quê? Porque eles perceberam que na reforma da Previdência eles iriam perder vantagens da situação que eles tinham naquele momento. Então, eles se aposentaram para não ter que esperar se aposentar pelas novas regras, porque seriam prejudicados. Isso é um impacto. Isso fez com que uma quantidade enorme de servidores saísse da máquina pública, né? E aí teve impacto, lógico, teve impacto na qualidade do serviço público, teve impacto na contratação de novos servidores. Então, tem impacto de curto prazo também, tá? Mudando de slide, nós vamos ver, então, outros autores e uma grande polêmica que, além da polêmica estatocêntrica e policêntrica ou multicêntrica, tem uma polêmica que tem a ver com se a política pública é só quando o Estado age ou quando ele não age também, né? Lembram lá do Thomas Dyer?
ele, o Henrique Saravia, a Celina Souza dizem que as políticas públicas incluem tanto o que o Estado escolhe fazer como o que ele escolhe ignorar. E aí eu vou dizer para vocês que isso aí não é simples omissão ou negligência não, tá, gente? Existem temas que algum governo prefere não tomar decisão nenhuma, ou não quer se meter num conflito. Então, vejam, não se trata de simples omissão ou negligência. Por quê? Por que um governo escolhe lidar com um problema ignorando a existência desse problema? Porque haveria resistências de interesses poderosos. Durante muito tempo no Brasil, se sabia da injustiça da concentração fundiária. Lá no regime militar, em 1964, o presidente Castelo Branco passou o Estatuto da Terra, que era um instrumento que ele pretendia que fosse o instrumento da reforma agrária. Nunca foi implementado, né? Não se tornou uma política pública pela sua não implementação. Então, por quê? Porque tinha resistência dos latifundiários, né? Por isso. Um outro motivo de não se tratar de um problema político ou problema público, tratar dele ignorando, é porque o risco do insucesso pode ser muito grande. O governo tem que pensar naquilo que ele vai poder fazer. Se existe uma demanda, mas aquela demanda traz consigo um risco de fracasso do governo, ele prefere não mexer com aquilo. Né? Por quê? Porque os governos querem ser reeleitos, e para serem reeleitos, eles não podem apresentar fracasso, eles têm que apresentar ações exitosas, sucessos. Então, quando o risco do insucesso pode ser grande, os governos procuram deixar aquilo debaixo do tapete. Porque haveria baixa legitimidade para lidar com o tema diante da cultura predominante. Olhem só, na época que o Brasil era um país majoritariamente católico, nenhum governo tratou do divórcio. Isso era um problema. Havia pessoas que viviam numa situação irregular no seu casamento, havia demanda para que fosse regularizado, mas o governo não queria bater de frente com a Igreja Católica. Quando começou a crescer o protestantismo no Brasil, particularmente as igrejas evangélicas, o governo foi e lidou com o problema, fez passar a legislação que permitia o divórcio. Então, às vezes, por temer tomar um curso de ação que não seja bem visto pela sociedade, o governo vai e não trata do assunto. Porque o retorno político de enfrentar o problema é baixo. Todo governo quer ter apoio político. Todo governo precisa ter apoio político. Então, se tem uma política pública que não vai lhe trazer nenhum ganho em termos de retorno político, de mais legitimidade, ele vai e não trata daquilo. Não vale a pena. E, finalmente, porque ele não quer lidar com novas frentes de conflito. Todo governo enfrenta frentes de conflito, tá, gente? Os partidos de oposição, etc., eles vão questionando, né, aquilo que o governo diz que vai fazer. E aí, os governos têm que escolher com quais frentes de conflito eles estão dispostos a lidar, porque eles não podem abrir frente de conflito inúmeras, né? Eu conheci um sujeito que era um estrategista militar, que ele falou assim, você tem que escolher. Se você criar frente de conflito com todo mundo, você é derrubado, você governo é derrubado. Né? Os seus adversários vão se aliar para derrubá-lo. Então, não abra
muitas frentes de conflito. É bom você lidar com poucas frentes de conflito. Então, esses são diversos motivos para lidar com o problema ignorando. E aí eu vou explicar para vocês. Uma não decisão, ela não significa que a máquina governamental foi relapsa, não, os funcionários públicos não fizeram o seu trabalho. Não é negligência, gente. Isso é intencional. A não decisão é intencional. E eu estou apontando os motivos aqui da não decisão, né? Então, quando a Celina Souza diz que toda política pública expressa uma intenção, né? A intenção é não lidar com aquele problema, não mexer nessa caixa de marimbondo, né? Vamos deixar passar um tempo, vamos ver como é que isso se comporta, né? Então, é isso. Nós temos inúmeras situações no Brasil. O racismo, durante muito tempo, não teve política pública, mas não teve mesmo. Não somente essa coisa de cotas em universidades, cotas no serviço público, nada disso, não. As pessoas eram discriminadas. Eu me lembro que uma vez eu estava num barzinho, numa praia aqui no Brasil, e tinha um casal negro. Tinha um grupo de amigos, homens e mulheres, vários casais, bebendo cerveja, comendo um camarão, um negócio assim, e aí entrou um casal negro. Quando entrou o casal negro, um dos membros dessa primeira mesa foi lá no dono do bar e falou com ele: olha, eu quero que você mande eles saírem. No lugar onde fica gente dessa cor, eu não fico. O racismo, tem o racismo estrutural e tem o racismo comportamental também, né? Então, os comportamentos eram racistas. Tinha essa coisa do racismo estrutural também, mas o que era mais evidente era o racismo comportamental. Violência doméstica, durante muito tempo se dizia o seguinte: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, os maridos espancavam as mulheres, ou as mulheres espancavam os maridos, não importa quem era o executor do ato violento, mas dentro da casa, o braço do Estado não entrava, né? Crianças que eram espancadas, velhos que eram espancados. Então, a violência doméstica sempre foi muito grande no Brasil, né? E, inclusive, violência sexual, abuso, né? E o Estado se negava a lidar com esse problema. Criminalidade e crime organizado nas grandes cidades. Isso, hoje, é uma não decisão. Eu não consigo acreditar que a Colômbia resolveu o problema da criminalidade. A Bolívia resolveu o problema do crime organizado, né? Outros países vários, a Tailândia, né, resolveu problema de crime organizado, tráfico de drogas, e a gente não consegue resolver. Por que a gente não consegue resolver, caramba? Né? Então, no Brasil, a gente convive com o crime organizado e com a criminalidade, né? E os governos, de fato, não enfrentam. Ficam dizendo que vão criar um outro Ministério da Segurança Pública e que isso, que aquilo. Não enfrentam o problema. Não enfrentam porque não querem. Baixa qualidade do ensino público. Nós temos um problema brutal de qualidade do ensino público. É só olhar os testes internacionais que os nossos alunos realizam e em que classificação eles ficam. Nós ficamos abaixo do abaixo do abaixo, né? Mas, ainda assim, se prefere investir em ensino superior, se prefere fazer ProUni, se prefere fazer FIES, em vez de botar a grana na qualidade do ensino básico. E isso é de uma grande hipocrisia, porque quando você começa a distribuir bolsas, financiamentos para o ensino superior, isso só está permitindo
o acesso ao ensino superior para quem não tem nível nem de ensino médio e que vai se formar com baixa... Olha, 13% das pessoas que se formam no ensino superior no Brasil são analfabetos funcionais. Não preciso dizer mais nada a respeito disso. Então, isso são não decisões, lidar com o problema ignorando. Indo adiante, não sei se esse é o nosso último slide, ou se a gente... sim. Seria possível implementar uma não decisão? A implementação de uma não decisão porque o SEC, por exemplo, ele não considera que a não decisão ou a não política seja política pública também, né? Ele diz que é impossível implementar uma não decisão, mas é possível sim. A implementação de uma não decisão consiste em uma série de ações negativas ou dispersivas, tirando a atenção daquele foco, além de ações de propaganda e mobilização ideológica, minimizando o problema, dizendo que esse problema não é tão grave assim, ou todos os países enfrentam esse problema, ou deslocando a atenção para um outro foco, ou mesmo simulando a resolução do problema sem que ele seja de fato enfrentado. Olha, tenho 2 exemplos para vocês. Nós sabemos que o mundo inteiro vive um problema com a energia de origem fóssil e que existem tentativas de substituir essa energia, né? Mas o marco legal da geração distribuída, que é a Lei 14.300 de 2022, ela faz o quê? Ela impõe tributos às pessoas particulares que com o seu dinheiro instalaram ou instalarão aqueles kits fotovoltaicos, né, aquelas placas de energia solar em suas casas. Isso é um enorme desestímulo ao uso de uma fonte de energia renovável, né? Então, por que o governo fez isso? Fez isso porque as concessionárias de energia começaram a se sentir incomodadas porque elas pagam imposto e todo mundo estava instalando placa de energia solar e usando energia solar sem pagar imposto, né? Então, por isso que foi feito. Isso é uma não decisão. Outro exemplo, a neutralização dos incentivos aos veículos elétricos. Vejam só, os veículos elétricos contribuem para a descarbonização, né, e adotam propulsão mais limpa. Então, havia uma proposta de que eles tivessem incentivos para eles se tornarem mais baratos e as pessoas poderem comprar os carros elétricos. Pois bem, na reforma tributária do ano passado, o que o governo fez? Ele não tirou os incentivos dados ao carro elétrico, mas ele deu incentivos iguais para os carros flex e carros a gasolina. E aí, a do carro elétrico, né? Isso aí é tipicamente uma não decisão. Então, é possível implementar uma não decisão, sim, né? Mas, enfim, é importante vocês saberem que essa polêmica existe, né? Isso faz parte da conceituação de política pública, né? O SEC diz assim, uma política pública é uma diretriz. Quando você não quer fazer a política pública, o que você faz? Uma não diretriz? Não, você faz isso que está dito aí. Ações dispersivas, ações de propaganda e mobilização ideológica, desloca a atenção para outro foco, né? Tira vantagens. Olha, o que o governo fez nesse negócio do carro elétrico? Ele não tirou o incentivo do carro elétrico. Não tirou, deixou lá. Aparentemente, então, está contribuindo para a descarbonização. Mas ele fez igual os incentivos do carro elétrico aos incentivos do carro flex e a gasolina. E aí acabou a vantagem comparativa, né? Foi para o brejo. Então, pessoal, isso que é a forma de implementar uma não decisão. Terminamos, então, essa aula sobre as diferentes conceituações de políticas públicas. Eu quero agradecer a atenção de vocês e, em breve, nós voltaremos com uma outra aula para vocês. Muito obrigada, até breve.